A empregada engravidou do filho de 17 anos dela e olha só o que ela fez. Minha empregada engravidou do meu filho de 17 anos. Mas olha o que eu fiz. Presta atenção nessa história e depois você dá a sua opinião. Gente, eu preciso desabafar, porque até agora eu mesma ainda estou tentando digerir tudo o que aconteceu na minha vida. Eu descobri que o bebê que a minha empregada está esperando é do meu filho de 17 anos. Eu sou psicóloga, trabalho praticamente de segunda a sábado e tenho 2 filhos, um menino de 17 e uma menina de 10. Aqui em casa moramos eu, meus filhos e meu marido, que mais parece um visitante, né? E a minha empregada. Ela já trabalha comigo há mais de 5 anos, é de extrema confiança, e fica aqui a semana inteira. Só vai para casa no sábado à tarde e volta na segunda-feira. Recentemente, ela me contou que estava grávida e ela disse que por causa disso ela ia sair do trabalho. Mas eu logo falei para ela que não precisava, né? Eu disse que eu ia ajudar ela, que ela teria o tempo dela de licença e que depois ela poderia voltar normalmente. Eu sempre a vi como alguém de casa, quase uma amiga, mas eu jamais imaginei o que estava por trás dessa gravidez. Até que um dia eu ouvi uma discussão vinda lá de baixo, e era ela e o meu filho, discutindo sobre me contar ou não que ele era o pai do bebê. Eles não sabiam que eu estava em casa e eu ouvi tudo, gente. Na hora, parece que o chão sumiu dos meus pés, sabe? Eu já tinha desconfiado, eu perguntei algumas vezes para ela, mas ela sempre fugia do assunto. Isso não é boba, né? Agora eu entendi o porquê. Ela já está com quase 5 meses de gestação. Pelo jeito, esse envolvimento entre eles já vinha de muito tempo. O meu marido, por incrível que pareça, ainda não descobriu. Ou talvez ele finge que não quer descobrir, né? Porque ele é assim, sabe? Ele fica de passageiro, ele passa pela minha casa, ele não quer ter trabalho com as coisas, ele não quer se preocupar com as coisas de casa. Ele trabalha, chega tarde, dorme e vai embora cedo. Nunca foi presente, principalmente com a nossa filha mais nova, que ainda precisa tanto de atenção, carinho e de um pai de verdade, mas ele não é. Mas eu não tô aqui para culpar ninguém. Meu filho já tem 17 anos, ele sabe o que ele faz. Se ele já é maduro o suficiente para ter relações, também é maduro o bastante para assumir as consequências. Não é criança, porque criança que faz criança não é mais criança, né, gente? Eu senti que eu sentei com ele e tive uma conversa com ele. Uma conversa séria. Ele disse que não quer assumir, que não tá pronto para ser pai, que vai acabar com a vida dele. Começou a fazer aquela coisa. E o pior, o pai apoiou. Disse para ele não assumir, porque isso já ia atrapalhar o futuro. Eu fiquei sem acreditar. Na verdade, né, ele já sabia do que estava acontecendo. Ele só entrou no meio na hora que ele viu o filho falando. Quer dizer, então, que a mulher que é mais velha, sim, mas não fez o bebê sozinha. É quem tem que abrir mão de tudo, só porque ela é mais velha. Mas ela não fez sozinha. Ela que vai carregar a criança, parir, cuidar, sofrer. E ele que não pode perder a juventude? Essa mentalidade é o reflexo do pai que ele tem. Meu marido sempre foi o tipo de homem que é pai quando dá tempo. E é exatamente esse exemplo que ele está passando para o filho. Exatamente esse exemplo. E de que ser responsável é um peso e não um dever. Mas comigo vai ser diferente. Meu filho vai sim ser responsabilizado. Ele vai terminar os estudos e depois vai trabalhar. A mesada dele agora vai ser pro bebê. Não vai ter mais dinheiro para ele não. Porque estudar é obrigação. Eu que cuido das coisas, das contas de casa, eu que dou a mesada, enfim. Não vou dar a mesada dele. E agora ele tem um motivo a mais para lutar. E quanto à minha empregada, eu vou ajudar ela como patroa, como amiga e querendo ou não como avó. Porque a criança não tem culpa de nada. Mas ele vai assumir o que ele fez. Ele vai entender que ser pai não é brincadeira. Na hora de se sentir homem para se envolver com uma mulher, ele não pensou em consequência, ele se sentiu macho. Pois agora ele vai precisar aprender o que é ser macho de verdade, maturidade de verdade. Eu sei que muita gente vai dizer que ele é jovem demais, mas se ele é jovem demais para ser pai, então também era jovem demais para fazer o que ele fez sem pensar. O problema é que na hora do prazer eles se sentem os adultos, mas quando a responsabilidade chega, voltam a ser meninos. E se ele não der pensão para essa criança, eu ponho ele na cadeia. E sabe o que mais revolta? É essa incoerência da sociedade. Quando é a mulher que tem que abdicar de tudo, deixa trabalho, estudo, vida social, tá tudo bem. Mas quando é o homem, coitadinho, vai perder a juventude, não vai poder estudar. Coitadinho de quem, gente? Coitadinho da criança que não pediu para nascer. Coitadinho da mulher que vai carregar o peso sozinha, porque o menino que gerou, esse precisa aprender que a vida não é um jogo. E que o bebê venha com saúde, porque a criança não tem culpa das escolhas, né, dos pais. Ela também teve a sua culpa, claro que sim.
Que dessa vez meu filho entenda que ser pai não é só fazer um filho, porque se eu deixar, gente, ele vai fazendo filho por aí, e sabe, não vai assumir. É assumir, cuidar e estar presente. Ele tem que saber que ele vai ter que estar presente, vai assumir, vai cuidar dessa criança sim. Porque se eu não fizer isso agora, ele vai me encher de neto por aí. E quem que vai ter que arcar com as consequências se eu passar a mãozinha na cabeça dele? Eu. Então, se precisar, eu coloco ele na cadeia por causa de pensão, por causa de não cuidar dessa criança. E essa é a minha história. Gente, que mãe brava. É isso aí. Dá a sua opinião, o que você acha, o que você pensa disso tudo. E conta aí pra mim nos comentários. E se você tem uma história, manda pra mim nas mensagens que eu conto aqui. Me segue, curte, compartilha, comenta. Beijo no coração. Deus abençoe. Eu achei coerente a atitude dela, eu achei certa. Apesar de ele ser menor de idade, né? Mas eu acho que, tipo assim, quando a mulher pode ter, sei lá, 13, 14 anos, a mulher para tudo. Ela abdica de tudo para gerar aquela criança, para cuidar daquela criança. Aí o cara, por que ele é menor de idade e ele não pode parar as coisas dele? Eu acho que ela tá certo dar essa aparência no filho dela, porque ele já fez errado de ter engravidado, né? Colocado uma criança no mundo e não ter essa responsabilidade. Então agora é o momento de você vai arcar com as consequências. Sim, né? E também, outra coisa, essa empregada, eu achei ela meio sem posicionamento, porque como que a empregada ela se envolve com um cara de 17 anos, né? Não passando um pano pro cara, né? Pro menino de 17 anos. Mas, gente, pelo amor de Deus, né? Eu acho que tá os dois errados. Mas eu achei totalmente certa a atitude dessa avó, que essa avó fez, né? O pai, eu não posso nem falar nada, que o pai ali só aparece quando tá, né? Então, totalmente certa a atitude da avó. Esse foi o vídeo de hoje. Comenta o que você faria. É um prazer te ter aqui. E até o próximo vídeo. Lembrando que a continua seguidores. E até o próximo vídeo. Tchau!